Olá, galera da etapa 2. Eu sou a professora Fátima e nós vamos nos encontrar aqui virtualmente para falar de arte. E ali no nosso material, na página 3, nós começamos com uma pergunta, que é: o que é arte? Essa pergunta, ela tem uma motivação, porque desde o início dos tempos a arte vai modificando, o seu significado. No início ela era apenas um fazer, uma técnica desenvolvida, um fazer que trazia prazer, que trazia criatividade. E aos poucos ela foi evoluindo e se transformando também em uma forma de se ver a sociedade e as transformações de uma forma mais crítica. Então a arte se tornou também uma forma de questionamento. Duas palavrinhas que definem a arte: estilo e estética. O estilo é como a gente projeta, essa arte. Ela vai mostrar aquilo que, como ela se define, como ela se transforma. E a estética é a parte visual, aquilo que a gente enxerga desse estilo. Eu vou dar um exemplo prático, na moda. Se eu tenho um estilo clássico, por exemplo, a minha estética, a minha forma de me apresentar na sociedade vai ser clássica, ou seja, eu vou primar pela uma camisa social, uma calça de um corte mais clássico, sapatos sociais. Se eu sou de um estilo mais esportivo, eu vou primar pelo uso de moletom, camiseta, tênis. Então essa é a forma mais fácil da gente diferenciar, e classificar estilo e estética. Em arte, aqui no nosso material, vocês vão ver o seguinte: aqui nós temos 3 estilos: a arte ingênua, a arte oriental e a arte renascentista. Então, estilo ingênuo, estilo oriental, estilo renascentista. Vamos pegar esses dois aqui. O estilo ingênuo, ele tem uma estética muito parecida com o que a criança faz. A criança, quando desenha, usa cores bem coloridas, ela desenha muito o mundo em que ela vive, a casa, as pessoas. E o estilo ingênuo também é assim. Ele vai usar muita cor pura, muita alegria na forma de se expressar. Já o estilo renascentista é um estilo que surgiu em um determinado período histórico, onde a arte e a ciência começaram a fazer uma aliança. E isso transformou a arte num veículo de transformação e de reprodução da realidade visível, daquilo que se enxergava. Então ela ficou extremamente realista, extremamente fotográfica, como a gente diz. Não existia fotografia na época, então os artistas renascentistas faziam da sua pintura, da sua arte, como se fosse uma fotografia, então uma reprodução perfeita da realidade. E esses momentos, a gente vai tomando conhecimento através da história da arte. A história da arte é um ponto específico da história que vai nos contar sobre artistas, sobre estilos, sobre movimentos, sobre obras, e é ela que imortaliza, então, os nomes que a gente conhece: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso. Também aqui a gente vai ver uma coisa interessante, A gente sempre se pergunta: o que surgiu primeiro? Qual é das artes que surgiram primeiro? Então foi feita uma lista para que a gente tivesse uma noção de como a arte foi se desenvolvendo. Então a primeira arte que a gente tem notícia é a música. Isso se deve a um fato: a audição é o primeiro sentido desenvolvido pelo homem, Então lá no ventre da mãe a criança já reconhece a voz dos pais, dos avós, os sons externos, e quando ela sai do ventre, a primeira coisa que o pai e a mãe fazem é embalar essa criança, é cantar para essa criança. Então a arte mais natural para o homem é a música. Seguindo os passos da música, vem a dança. Então, quando a gente ouve um ritmo que mexe com a gente, nosso corpo, ele se movimenta, ele obedece esse ritmo e começa então a usufruir dele. A terceira seria então a arte que já mexe com motricidade, então seria a pintura e o desenho. Aí já existe a motricidade fina, que vai levar mais tarde o homem à escrita.
Depois da pintura, a gente tem a arte em 3 dimensões, então a escultura, a cerâmica, que vão então lidar ainda com a motricidade. Depois dessas artes, a gente tem o teatro, né, que é uma arte bastante interessante, é uma arte que muitas vezes a gente só acha que são os artistas que fazem, mas o teatro é uma arte inerente também ao homem, né? A gente faz uma representação muitas vezes dos nossos desejos, né? A gente representa na família, a gente se adequa, né, a momentos da vida, então existe uma representação natural humana também. Depois do teatro nós temos o cinema, a fotografia, que são artes que evoluíram muito nos últimos tempos, né? E que também tem essa questão muito da captura da imagem, de utilizar, né, a nossa imaginação, nosso mundo simbólico, para nos então brindar com filmes, com representações que mexem também com o nosso imaginário. E por último nós temos as histórias em quadrinhos, né? a arte digital e os jogos de computador. As histórias em quadrinhos elas tiveram bastante expressão na década de 30 e hoje estão retornando, porque elas também, né, trouxeram algumas questões políticas, sociais para o mundo atual. E depois disso nós tivemos aperfeiçoamento tecnológico, né, dos jogos de computador, que hoje também tem um ponto bem específico que algumas universidades e escolas têm se apropriado dele para também uma utilização pedagógica. E por último a ilustração digital, que vem, né, transformar esse material físico, né, num material virtual, que daqui a pouco, né, será uma questão bastante ecológica, né, para evitar desmatamento e tudo mais. Bom, gente, essa foi a nossa primeira aula sobre arte. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês pensem a respeito daquilo que vocês enxergam como arte, né? Ampliem essa questão e se deem conta do seguinte, que a arte está em todos nós, que todo momento em que nós usarmos a nossa criatividade, o nosso modo diferente de fazer alguma coisa, a gente está fazendo arte. Isso é muito legal. Isso mostra que a capacidade humana de transformação e criação é imensa. Foi muito bom ter estado com vocês, mesmo dessa forma virtual, que a gente possa, né, passar por esses momentos e voltar a se encontrar. E eu espero vocês, então, na segunda aula. Um beijão para todos, se cuidem e fiquem bem.